aqui pra falar sobre os meus livros espíritas favoritos de todos os tempos. Eu já li muitos, mas tem sempre aqueles que eu gostei assim mais, que eu não passo um ano sem ler. Eu percebia que sempre as pessoas tinham um certo preconceito com o livro espírita. Eu não entendia muito bem o porquê, mas sempre naquelas festinhas de fim de ano que tinha Amigo Invisível, sempre tinha um que colocava lá, sugestão, livros, exceto autoajuda e livros espíritas, tipo Zívia Gasparetto. Como se fosse só a Zívia Gasparetto que escrevesse livros espíritas. Então eu posso te dar um da Mônica de Castro? Acho que as pessoas devem imaginar que no livro espírita todo mundo lê e no outro dia já vai sair pra um centro ou, sei lá, espírita fala com gente morta. Espíritas não falam com gente morta, tá? Não é assim que funciona. E nem você vai ler e vai já ser espírita e sair pra estudar o Allan Kardec. Livros espíritas contam histórias, como qualquer outro livro, mas é claro, tem uma parte que vai falar a respeito da doutrina, vai falar dos conceitos da doutrina, mas não significa que você obrigatoriamente vai ter que aderir àquilo pra sua vida. Como qualquer outro livro, você vai e peneira o que você quer do livro. Eu selecionei 5 livros especiais que eu gosto muito por causa das lições que eles dão, porque os livros espíritas eles têm isso, eles têm as lições, algo que faz você pensar, que faz você evoluir mais. Primeiro, é este daqui, Por Que Comigo, da Vera Lúcia Marizek de Carvalho, sendo que ela é a médium e o espírito é esse daqui, do Antônio Carlos. Normalmente livros espíritas têm 2 autores, porque são livros psicografados. Então, esse título já é muito sugestivo, Por Que Comigo? Porque todo mundo já se fez essa pergunta em alguma vez na vida, por causa de alguma situação que viveu, que não entende o porquê, então se pergunta, por que eu fiz? Então esse livro trata justamente desse sentimento de revolta. Que todo mundo uma vez na vida já sentiu revolta por alguma coisa. Um cara chamado Mário, que ele é casado com uma moça chamada Lúcia, e eles estão esperando um filhinho, então é tudo muito feliz, tudo muito fofo, eles estão se preparando para a chegada do bebê, tipo família comercial de margarina, sabe? O bebê nascer, ocorre uma coisa que pode ser considerado não imprevisto, talvez não imprevisto, ou algo que não era esperado. Que o bebê, ele nasce especial, ele nasce com síndrome de Down, e o Mário, ele se revolta. E quando as pessoas falarem pra ele, tentarem chamá-lo pra razão, é seu filho, você tem que amá-lo e tudo mais, ele se revolta e cai fora. Simplesmente ele abandona a esposa e o filho sozinhos e sai por aí querendo saber por quê. Ele vai com o padre, mas os amigos também, mas como sempre tem algumas pessoas que ao invés de te dar força e te elucidar, eles só te falam alguma coisa que te deixam pior ainda. O correr da história vai mostrando principalmente como a mãe lida com isso e como ele lida também. E os dois lidaram de formas diferentes, porque ele queria abandonar o filho e ela disse que não, é meu filho, eu já o amo, eu nunca vou abandoná-lo, independente de como ele nasceu, independente de como ele seja. O livro ele é muito bom por causa disso, porque ele mostra como se pode lidar com essas revoltas. É claro que todo pai e toda mãe, quando estão esperando um filho, eles querem que o filho nasça perfeito, nasça saudável, não vá enfrentar nenhuma dificuldade ao longo da vida e tudo mais, mas às vezes não é assim. E dependendo de como os pais encarem isso, eles vão lidando com as situações. Eu recomendo muito isso daqui. Outro livro que também trata de família, filhos e mães é esse aqui, é da Mônica de Castro, ditado pelo Neonel, chamado Greta. A Greta é essa daqui, tá? Porque antes ela era essa, a Lourdinha, tá? A história dela se baseia basicamente nela, mas eu acredito que tem outros núcleos também que tem que ser mencionados. Porque essa é com uma família também, família feliz. É uma família que não tem problemas financeiros, tem a esposa bonitinha, que é a Felícia, tem o marido, que é o Arthur, e o filhinho, que é o Tiago, é a babá. E no dia do aniversário do Tiaguinho lá, ele sofre um acidente. A mãe tinha tido um sonho muito esquisito na noite anterior, ela ficou muito preocupada, aquele sentimento de que mãe tem, que eu acredito. No dia da festa, tava tudo bem, ela foi se preparar e tudo mais, blá blá blá. E o garotinho estava lá, bonitinho, brincando com um aviãozinho, o aviãozinho cai numa piscina e ele sofre um acidente e morre afogado. Estava a babá, ela se descuidou, ela estava na garagem com o motorista fazendo coisas. Você entendeu? Então toda a culpa caiu sobre ela, sobre a babá.
Então queriam chamar ela de assassina. O Arthur, que é o patrão, estampou em todos os jornais a foto dela. E ela foi acusada de ter matado o garoto. Mas foi uma situação de negligência. Mas a culpa não foi necessariamente dela, foi um acidente. O todo, nesse momento, fica na mãe, na Felícia, porque ela simplesmente ela se desesperou. Ela perdeu a cabeça. Quando ela viu que o filho dela morreu, ela desmaiou e ela entrou numa depressão, num estado assim de depressão e de completa apatia. Ela não queria saber de mais de nada. Enxergava unicamente como mãe. Ou seja, ela tinha esquecido que ela também era mulher, que ela era esposa, que ela era filha, porque os pais dela estavam vivos ainda. Ela esquece de tudo isso e toda a atenção dela volta pro filho. O filho que morreu, então tudo é o meu filho que morreu, ela só fica abraçada com o retrato do filho dela. Estou desprezando o sentimento dessas mães, pelo amor de Deus, não é isso. O que acontece é que ela simplesmente se afunda na própria dor e esquece de todo o resto. Não é bom. Mesmo que seja uma mãe que perde um filho, um filho que perde a mãe, que perde um irmão, não é bom em nenhuma situação. Ela começa sempre a remoer, então ela se revolta muito. Ela diz, por que foi o meu filho? Por que não foi o filho da vizinha? Por que não foi o filho da empregada? Consigo ver outra criança feliz enquanto o meu filho tá enterrado. Então ela tem essa ideia e ela vai esquecendo também do marido, que... claro, tem as suas necessidades. Acredite, ele vai e procura na rua que ele não tem em casa. E adivinha quem é a prostituta que se torna fixa dele? A babá. Ela, sem emprego, sem referência, acaba caindo na prostituição. E acaba parando no bordel, que é justamente o bordel que o patrão dela, ex-patrão, vai começar a frequentar e vai começar a se tornar fixo dela. A esposa, a Felícia, até deseja que ele... eu quero mesmo que ele tenha amante, porque assim ele me deixa em paz com a minha dor, com os meus sentimentos e tudo mais. E no decorrer da história, como é esse apego, assim, que... esse apego de mãe, assim, tão forte que começa a prejudicar o garoto. Interessante. Tanto que esse livro ele é recomendado para mães, para filhos, para mulheres que querem ter filhos, porque mostra muito isso do que é um amor e do que é um apego por um filho. Porque ela era apegada ao filho, entendeu? Ela não aceitava a morte dele de jeito nenhum. E tem um pouco da doutrina, que a doutrina ela prega que se você tem uma pessoa que falece, a pessoa ela pode muito bem, mesmo estando no outro plano, sentir o que você sente. Então se você fica chorando, agarrado com o retrato e tudo mais, a pessoa ela se incomoda. Eu recomendo também esse livro, ele é muito bom para mães que perderam filhos ou para mães também que têm os seus filhos, para elas perceberem bastante qual é essa diferença de o amor e do apego. Terceiro livro que eu recomendo altamente, que eu citei até ele num post do meu blog, e é esse aqui, que é o Preço de Ser Diferente, e tem este garotinho aqui. Bom, em tempos de Feliciano, Bolsonaro, Joelma e suas declarações altamente polêmicas, eu acredito que todo mundo deveria enviar um livro desse a eles. Esse livro trata justamente desse tema da homossexualidade. Diferente, né? Ou seja... homossexuais de certa forma são diferentes pelas escolhas que fazem, mas eu recomendo também para qualquer outra pessoa que se sinta diferente, que pense diferente do resto da sua família, que pense diferente dos amigos, que pense diferente da sociedade em geral e se sinta meio estranho no ninho por causa disso. E também é da Mônica de Castro, ditado pelo Neonel, e o diferencial dele é que ele é todo decorado com essas borboletinhas aqui no decorrer das páginas, que... isso se refere à homossexualidade. Ah, homossexual, borboleta? Não, não é nada disso. Eu acredito que é porque se você é diferente, se você pensa diferente, você é meio como que trabalhado, assim como o personagem, você tá num casulinho, se preparando, amadurecendo e de repente você se transforma numa borboleta para alçar voo e conseguir sua independência. Se trata de um garoto. O garoto que ele começa com 13 anos, termina já um homem de 20 e poucos, porque é uma história que o tempo ele decorre. Filho de um cara extremamente preconceituoso, um homem extremamente machista, de uma mãe completamente apática que não move o dedo pra nada. A única que defende ele é a irmã, a Judite. Ele se sente diferente, ele tem umas dúvidas com relação ao que ele gosta, sobre as meninas e tudo mais. O pai tem a brilhante ideia de levar ele pra uma prostituta, aí que o negócio desanda de vez. Tinha vontade. Então, pro pai, o homem ele tem que ser viril, ele tem que ser machão, tem que pegar a garota e... entendeu? Isso, ele é um garoto tímido, e no decorrer da história ele vai descobrindo a homossexualidade. Ele sofre um abuso, sim, e o pai não denuncia por vergonha do que os outros iam pensar. Essa experiência, ele
o garoto, o Romero, ele começa a pensar mais, começa a ter muitos conflitos, até que surge um outro garoto que se torna o namorado dele, que é o Mozart, e eles descobrem um amor muito bonito. É descrito no livro que eles se beijam, que eles fazem lá as coisas, né? Eu, pessoalmente, eu não vejo nada de errado. Como se fosse uma história de amor qualquer. Simplesmente amor. Então, o Romero, ele passa por muitas dificuldades, porque quando o pai descobre é aquele rebu. Ele expulsa o menino de casa, dá uma surra no garoto, o Mozart está de viagem marcada para a Europa. E a irmã, que era a única que dava apoio, acaba sendo assassinada. Então, olha só, o garoto se vê sozinho no mundo e sem apoio de ninguém. Mas surge um anjo salvador. Deus abençoe essas pessoas, porque sempre tem uma pessoa que realmente está disposta a estender a mão. E quem estendeu a mão pro Romero foi o médico que atendeu ele, que é o Plínio, que ele leva o Romero pra casa dele, paga os estudos, universidade, tudo, visando que ele entre numa universidade e tenha um futuro. Legal o modo como as coisas se sucedem na história, o modo como o Romero ele vai aprendendo e entrando na parte da espiritualidade, realmente dos conceitos espíritas, explica o porquê dele ser homossexual, porque há um porquê. E eu me elucidei muito mais depois que eu li esse livro. Eu nunca tive isso de, gay, tipo, Joelma declarando que os gays se regeneram. Nunca hoje li esse livro, eu abri a minha cabeça muito mais, muito melhor, assim, o que era. Por isso que eu digo que quem é homossexual já nasce assim. Ninguém se torna da mesma forma como ninguém se regenera. Eu recomendo muito para você que se às vezes se sente diferente e também para você que quer se elucidar mais a respeito do assunto. Quarto livro favorito é este, também da Vera Lúcia Marizek de Carvalho, só que é pelo Antônio Carlos, que é o Novamente Juntos. Eu abro na feira do livro espírita, eu me apaixonei por essa capa. É linda. O livro aqui, ele é um livro muito especial pra mim, porque ele já vai completar, eu acho que uns 10 anos, talvez, e já passou pela mão de muitas pessoas, tanto que você vê que ele já está todo dobrado, todo manchado, tá meio com aparência de velhinho, mas livro espírita é assim, ele não é livro distante, ele é livro pra ser passado à frente. As pessoas que leram e que absorveram tudo que estava escrito aqui. De uma mulher, né? A Ana, que está passando por um problema muito grave, que a família não quer aceitar o namorado dela, porque diz que o cara não presta. Ela mesma acaba descobrindo depois que ele não presta mesmo. Ou seja, porque ele é mau, ele bate nela, ele passa a bater nela e tudo mais. Isso depois, claro, dela brigar com a família, se separar, sair de casa pra ir morar com ele. E ela começa a viver anos muito difíceis mesmo. Ela tem 2 filhos dele e ele já era casado quando se juntou com ela. Então ele tinha uma outra esposa e mais 2 filhas. Aí a outra esposa dele morre e as 2 filhas vão pra morar com eles. Então fica mais difícil a situação ainda. Percebo que ela vai descobrindo a fé dentro dela. Ou seja, você não tem que ter fé só quando a sua vida tá às mil maravilhas. Ei, minha vida tá muito boa, obrigada, Deus. Não, ela tem fé mesmo nos momentos difíceis. Ela nunca perde, tipo, a integridade dela, o jeito dela, a bondade. Ela vai descobrindo a força e a fé que ela tem em Deus dentro dela com o passar das situações. Das coisas que acontecem, aí o marido é transferido, ele dá vários golpes para poder ter dinheiro para ir para uma outra cidade. Acaba que o marido dela, que é o Gilberto, morre e os 2 filhos dela morrem junto com ele. É difícil ainda porque ela não tem para onde ir, porque ela não pode voltar e ela também não pode ir para outra cidade para a qual eles estavam se mudando. Ela fica, meu Deus, por favor, me ajude. E acaba que Deus ajuda mesmo. Porque ela não perde essa fé, não perde a vontade dela de dar uma coisa, porque as únicas que sobraram foram as meninas, né? As meninas que eram filhas dele, que eram enteadas dela. Então só sobra elas 3. Então ela nunca perde essa vontade de querer ajudar as 2. Um restaurante à beira da estrada, onde ela conhece um cara que é um príncipe, o Gustavo. O Gustavo, ele é um homem assim, ele é um homem bom, gentil, amoroso, que ajuda todo mundo. Então quando ele a vê, ele sente uma coisa muito forte. Tempos de hoje, que casamento e amor viraram bens perecíveis,
Esse livro mostra que amor eterno existe sim, de verdade. Que amor, ele é cumplicidade, ele é gentileza, é carinho. Isso tudo tá mostrando nesse livrinho. O Gustavo, ele pega a Ana e leva ela pra uma chácara que ele tem numa cidadezinha próxima. E pra viver com ela e com as meninas que nem filhas dela eram, de verdade. As necessidades dela, da roupa, comida, a própria casa. E ela vai ajudando como ela pode, ela conversa muito com ele se refaz na chácara quando ele chega, porque ele não dá muito certo com a esposa. Então quando ele vai pra lá e fica com ela, ele se refaz, ele fica cheio de energias boas. O negócio todo acontece, começa a desandar quando o espírito do marido da Ana, o Gilberto, volta pra ficar assombrando ela. Ou seja, o cara já não era boa peça quando ele estava encarnado. Então depois que o corpo dele se vai, ele ainda continua não sendo uma boa peça, porque no espiritismo tem isso. Não se diz morte, não se acredita em morte, propriamente dito. A gente acredita na vida. O espírito, só que o espírito está dentro de um corpo. Se o seu corpo morre, mas o seu espírito continua vivo, então nós acreditamos numa vida só, que é a vida do espírito. Então as pessoas não mudam depois que morrem. Ele começa a assombrar ela, começa a perturbar, a falar um monte de coisa. Ele começa a literalmente quase enlouquecer a Ana. E aí é que ela vai buscar o esclarecimento. Ela vai pro centro espírita, ela começa a aprender, começa a ajudar. Então tem essa lição, que mesmo que uma pessoa se vá, não significa que ela vai ficar desamparada, né? Ah, fulano de tal morreu. Torço pra que ele esteja sofrendo pra caramba. Não é isso. Logo, assim, se ele realmente se arrepender e tudo mais, ele vai ser trazido para a luz de Deus. Então eu recomendo muito, porque esse livro ele mostra, ele fala de reencontros também, falam que as pessoas que são afins conosco se reencontram, elas voltam e elas ficam junto da gente. Então as pessoas que você encontra, amigos, família, e que você se relaciona, não estão com você por acaso. Elas são espíritos afins que combinam com você, que pode vir de outras vidas ou realmente estão fazendo outros laços com você, mas nada é por acaso. Este livrinho aqui. O quinto livro, não estou com ele aqui, eu vou só colocar a figurinha da capa dele. Porque eu emprestei esse livro, só que acho que no caminho de volta o livrinho acabou se perdendo. A gente principais, que é o Marcelo. Que o que acontece com o Marcelo? O livro já começa com um desastre. Por quê? Porque ele chega em casa e encontra uma carta da esposa dele, que é a Aline. Acho que é a Aline. Já por exterior, que ela está terminando o casamento. E aí o cara surta, porque ele era muito apegado com a esposa. Ele não necessariamente amava, mas ele era tipo, eu quero você do meu lado, eu não te largo por nada. Sai correndo desesperado com o carro pro aeroporto pra ver se impede ela de embarcar, mas já é tarde demais. Então se bebida e direção não combina, desespero e direção menos ainda. Ele sofre um acidente e morre. Tá aí, porque o espírito dele é tão apegado com ela, tão... que ele não quer deixar ela em paz. Como você, eu vou ficar do seu lado pra sempre. E isso é errado. Esse livro ele é bacana porque ele mostra essas diferenças. O que é o amor mesmo e o que é apego. São coisas diferentes, são antônimos. Ele liberta, ele deixa o outro ser livre pra ser feliz, mesmo que não seja do seu lado. O apego não, você quer a pessoa do seu lado o tempo todo, você não suporta ficar longe da pessoa, você tem que ficar comigo, não, eu não te largo, eu amo você, não me deixa. Isso é apego, é uma coisa assim que sufoca o outro. Não interessa se o outro tá infeliz, você quer que o outro esteja do seu lado. Então mostra muito essa diferença do amor e apego, essa história. Porque o Marcelo, ele não amava a Aline, ele era apegado com a Aline. Entendeu? E tanto que na história mostra depois quando ela encontra o verdadeiro amor dela. E mostra que o amor, ele é libertador. Mesmo em espírito, ele queria que ela se sentisse culpada. Quero que você sofra. Sofra porque eu morri por você e você não tá nem aí. Aí ele vai se elucidando também. Com o passar da história, ele também vai sendo elucidado. E ela também.
Eu acredito que esse livro, ele mostra que hoje em dia muitas pessoas estão amando, mas agindo de forma apegada, e tem outros que são apegados e usam de amor como desculpa. E são coisas bem diferentes. Então, se você está com uma pessoa, é noivo, casado, tem um namorado, eu recomendo esse livro da Zíbia Gasparetto, Amanhã a Deus Pertence, porque ele mostra essa diferença do que é amor e do que é apego. Sim, se você consegue ver a pessoa longe de você, mais feliz e se sente bem, então você pode se considerar amando. Esses são os meus livros espíritas favoritos. Eu quero dedicar também esse vídeo pra minha amiguinha Lu, a Lu Nascimento. Eu aviso uma fanfiction que ela escreve, que eu já até fiz um outro vídeo também falando, e eu falei da história dela, e ela, na fanfiction dela, ela tem muitas referências espíritas, e acho que é por isso que eu adoro a fanfiction dela. A fanfiction dela é uma das melhores que eu já revisei. Eu quero mandar um beijo também pra ela, porque eu sei que ela adora livros espíritas. Um beijo, Lu! Eu espero que vocês tenham curtido, e se interessarem pelos livros, leiam, comprem, são livros muito legais. Byezinho!